Fala pessoal, que é o Lincoln da Juliarte. Hoje eu vim trazer uma dica bem interessante que são as prateleiras embutidas. Tá? Essas prateleiras elas são interessantes porque primeiro que você não precisa utilizar essas mãos francesas, né? Primeiro fica à mostra, esteticamente não fica legal. E segundo, quando você coloca uma prateleira abaixo da outra, você não consegue, esse espaço daqui você acaba perdendo, né? Porque é um espaço que você não consegue colocar nada. Então, essa dica aqui é bem bacana para ficar uma área bem limpa, né? E aí você também utilizar de todo o espaço que você tem ali. Então, não precisa utilizar nem essa mão francesa, nem esse tipo de gancho também. Vamos lá, o que nós vamos precisar? Primeiramente, a madeira da sua prateleira. Isso você tem que se preocupar, tem que ver qual que é a largura dela, né? A espessura dela aqui, justamente para ver se, na hora que você colocar o parafuso, se ela não vai trincar. Tem que ser uma madeira razoavelmente boa. Nós vamos precisar desse tipo de parafuso aqui, é um parafuso utilizado para fixação de telha brasilite. Então nós vamos utilizar esse tipo de parafuso. Vamos remover esse anel que vem, essa arruela, esse anel que vem, e vamos remover também essa cabeça sextavada de fixação, ok? Então ela vai ficar dessa forma daqui, ó, ok? Então aqui nós removemos, tá? Nós removemos ela e fica nesse formato daqui, ó. Tá bom? Aqui eu utilizei uma maquita, mas pode ser utilizado a serra, né? Para poder eliminar essa cabeça daqui. Vamos precisar também de broca, né? Eu utilizo normalmente dois tipos de brocas, duas medidas de brocas. Essa broca aqui é broca para madeira, tá? Então eu utilizo duas medidas, porque a primeira eu uso como guia, né? Para poder fazer o meu furo, e a segunda o diâmetro que eu preciso. Então aqui eu estou utilizando uma broca de 6 e uma broca de 8 milímetros. Essa broca para madeira. Vamos precisar também broca para concreto, a broca para alvenaria. Aqui também eu utilizo duas medidas. A primeira eu utilizo uma broca de 6 milímetros, também para utilizar para fazer meu furo, e eu utilizo como guia, né, para o furo ficar perfeito. E a segunda eu utilizo de acordo com a medida da minha bucha. Nesse caso aqui, para esse parafuso, eu utilizei uma bucha de 10 milímetros. Então, broca de 10 milímetros. Primeira coisa que eu faço são os furos na minha prateleira, tá? Quantos furos eu vou precisar? Depende do tamanho da prateleira, depende do que você vai armazenar em cima dela, a força que você vai fazer, né, de pressão em cima da sua prateleira. Nesse caso daqui, como a minha esposa vai precisar somente para colocar alguns produtos de artesanato dela, que ela fabrica, então aqui eu só precisei colocar somente 2 furos só. Então eu medi aqui daqui para cá 12 centímetros, daqui para cá 12 centímetros, para ficar mais ou menos distribuído, tá? Não preciso de muito, para o que ela precisa. Depois que fez esse furo aqui, então normalmente o que eu faço? Por isso que eu uso as duas brocas. A primeira broca eu faço o furo, que ele vai servir como guia, e o segundo eu utilizo de acordo com a espessura do meu parafuso. Tá? Nesse caso aqui, essa é uma broca de 8 milímetros. Ok? Então, após o furo estiver pronto, o parafuso ele entra aqui. Ok? Então, por isso que eu removo a cabeça do parafuso, para ele poder encaixar. Na parede, como que eu faço a marcação? Primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com o nível, tá? O nível da minha prateleira. Então, eu utilizo o nível, vejo se está no nível certo, faço a marcação na horizontal, e para achar o furo, onde vai ser o furo, então a mesma madeira que eu vou utilizar aqui, eu utilizei ela para tirar o nível, viro ela e encontro aqui
aonde está o furo da minha madeira, vai ser onde vai ficar o furo aqui da minha parede, ok? Então aqui eu faço a marcação. Então eu tenho aqui os furos na posição correta, ok? Então vamos lá. Uma dica interessante, quando for fazer o furo, sempre utilizar a sacolinha, né, com uma fita crepe aqui, para na hora que eu fazer o furo, a sujeira cair dentro da sacolinha, para não fazer muita bagunça, não fazer muita sujeira, ok? Então, após feitos os furos, né, no caso aqui, quando eu vou fazer o furo, eu utilizo, né, como eu mostrei para vocês, eu utilizo as duas brocas. Eu utilizo essa broca de 6 milímetros, mas pode ser uma broca de 5 milímetros, né, para fazer o furo, e a segunda eu faço o furo definitivo com o diâmetro que eu preciso. Nesse caso aqui, bucha 10 milímetros. Após fazer o furo, coloco as buchas e agora eu vou fixar os meus parafusos. Para fixar os parafusos, como eu removi a cabeça dele, eu não vou ter não tem muito onde segurar, né? Eu não vou ter aqui mais a cabeça sextavada, não vou ter uma fenda, não vou ter uma Phillips. Então, como que eu faço para fixar esses parafusos aqui? Eu posso utilizar um alicate, tá? Para poder segurar aí girando, ele funciona. Mas, para ganhar tempo, eu utilizo a velha parafusadeira. Então, fixo a parafusadeira aqui e aí eu encaixo meu parafuso, ok? Essa é uma dica bem interessante. Pronto. Após instalado os parafusos, eu vou fixar as minhas prateleiras, ok? Então eu vejo posição, encaixei. Normalmente eu vou vou batendo um de cada lado, porque como é um furo único, se eu forçar muito um lado, eu posso trincar a minha prateleira. Então eu vou batendo dos dois lados igualmente para ela ir entrando de uma forma única. E agora, prateleira pronta, você pode estar guardando aí as suas certo? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Qualquer coisa, comenta aí, curte e se inscreve no canal. Forte abraço e até mais.